Boa noite, família Decolores. É um grande prazer estar retomando as atividades do Cursilho, depois de um ano bastante conturbado que nós tivemos, né? Iniciamos uma nova etapa com muita fé, esperança, cientes de que Deus está no comando e entregando a Ele nossas ações, temos a certeza de que o que acontece é para a sua glória. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Senhor Jesus, que possamos tomar posse dos seus ensinamentos para sermos evangelizadores em nossos ambientes. Que sejamos um instrumento de sua palavra para que ela seja proclamada com a autoridade que ela tem, capaz de libertar de todo o mal do mundo. Amém. Peçamos o Espírito Santo para nos iluminar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, eu sou o João Francisco, sou cursilista já desde 2014, né? E hoje estou exercendo a função de vice-coordenador do GED, que é o Grupo Executivo Diocesano. O GED, esse GED foi eleito agora ao final de 2020, né? E é empossado em 1º de janeiro desse ano agora. E a composição da chapa, né, era o coordenador Wesley e eu como vice. Temos também a Silvinha, lá de Dores de Campos, que é a secretária, e o tesoureiro é o Nilton. E o coordenador dos jovens continua sendo o Cristiano, que já era ele. Né? Para quem não conhece, não faltarão oportunidades, né? Depois, em outra oportunidade, a gente está mostrando, apresentando todas as pessoas aí, já que a gente vai usar, a partir de agora, os meios eletrônicos, né? Então, nós vamos estar fazendo essas apresentações no decorrer do ano aí, tá? O setor de São João del Rei, por enquanto, ele vai estar com a coordenação do Wesley mesmo, né? Acumulando essa coordenação, e eu como vice-coordenador. E temos aí também o Toninho, né? Que vai ser o secretário, Toninho Gigasson. A Darlene vai ser a tesoureira. Os coordenadores da escola vão ser a Liliane, o Marco Aurélio, o João Bosco. E os responsáveis pela mídia, o Daniel e a Márcia. A Márcia é minha esposa. O que acontece? Como a gente está em condições um pouco precárias, né, de distanciamento social e tudo mais, então a gente está tendo dificuldade para fazer o contato com as pessoas. Então a gente montou o setor com o mínimo que a gente precisava para poder estar iniciando as escolas esse ano. Então, a partir de então, a gente vai começar a fazer o contato com as pessoas e a gente incorporando mais esse setor, né, de forma que a gente possa suprir todas as necessidades, né? Então, à medida que a gente for tendo uma dinâmica melhor das apresentações e tudo mais, a gente vai acabando de montar o setor. Então, a gente conta muito com a participação de todo mundo e esse engajamento, né, para que a gente possa tocar o Cursilho de uma forma bastante dinâmica nesse novo normal. Então, para falar de escola vivencial, né, antes de tudo, eu quero agradecer, em nome do GED, ao trabalho dos coordenadores da escola de 2020, né, que tiveram toda a estrutura atrapalhada, conturbada, né, foi preciso reinventar as escolas, né, que já estavam acontecendo, para poder manter, né, o Cursilho e as escolas vivas, né. Fizeram aí um verdadeiro trabalho do cristão comprometido. Quer dizer, carregaram o movimento na raça, né, vamos dizer assim.
com essa nova realidade, né, então nós precisamos adaptar a todos nós, né, com o nosso movimento, né, com esse afastamento, para continuar evangelizando os ambientes. Por isso, aí nós estamos intensificando, a partir de agora, os trabalhos nas escolas vivenciais, principalmente nas redes sociais das escolas. Então, curtam, comentem, compartilhem nossas postagens, e além de nós estarmos alcançando um outro público, né, um público muito maior do que a gente vinha alcançando naquelas escolas via WhatsApp, então agora nós temos outras redes sociais que a gente vai ampliar a participação e ao acompanhamento do movimento de cursilho. Então, a cada curtida, a cada compartilhada, nós tenham consciência que nós vamos estar multiplicando a participação das pessoas, né, no nosso movimento. E falando em cristão comprometido, né, que eu falei ali, ao agradecer as pessoas que se empenharam tanto nas escolas, né, vão estar conosco aqui hoje, conversando um pouco a respeito da nossa transformação, né, como cristãos a partir do cursilho, o Erickson e a Beth. Aí eu gostaria que a Márcia, que está ancorando lá, né, colocasse eles no ar aí, para que eles se apresentassem melhor. Boa noite, Erickson e Beth. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite. Fala um pouquinho para nós aí da apresentação de vocês, nome, quando é que vocês fizeram o cursilho. Bom, eu fiz o cursilho em 2006, setembro de 2006. E eu em outubro de 2006. Né, você já falou, meu nome é Beth, eu sou casada com o Erickson há 24 anos e 9 meses, né, e nós fomos muito atuantes no cursilho, né, nós fizemos o cursilho e ficamos atuantes por muitos anos. Beleza. Então, antes da gente iniciar a nossa conversa, né, propriamente dita, eu queria fazer uma leitura de uma passagem do Evangelho, da Bíblia, né, uma leitura de Atos, que fala da conversão do apóstolo Paulo, para a gente poder fazer uma introdução dessa conversa que a gente vai ter aqui. Então, Atos, capítulo 9, de 1 a 19. A conversão de Paulo. Saulo, respirando ameaças contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, autorizando-o a levar presos para Jerusalém todos os seguidores do caminho que encontrasse, homens e mulheres. Estando em viagem, já perto de Damasco, de repente uma luz celeste o ofuscou. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Respondeu: Quem és, Senhor? Disse-lhe: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, e aí te dirão o que deves fazer. Os acompanhantes se detiveram mudos, pois ouviam a voz e não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, ao abrir os olhos, não enxergava. Tomando-o pela mão, fizeram-no entrar em Damasco, onde esteve 3 dias cegos, sem comer nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Numa visão, o Senhor lhe disse: Ananias. Respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor a ele: Dirige-te à rua principal e procura em casa de Judas um certo Saulo de Tarso. O encontrarás orando. Numa visão, Saulo contemplava certo Ananias que entrava e lhe impunha as mãos para que recuperasse a visão. Ananias respondeu: Senhor, ouvi muitos falar desse homem e contar todo o mal que ele fez aos consagrados de Jerusalém. Agora está autorizado pelos sumos sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. O Senhor lhe respondeu: Vai, pois ele é meu instrumento escolhido para difundir meu nome entre pagãos, reis e israelitas.
eu lhe mostrarei o que deve sofrer por meu nome. Ananias saiu, entrou na casa e lhe impôs as mãos, dizendo: Irmão Saul, o Senhor Jesus me ouviu e o enviou. Aquele que te apareceu quando vinhas para que recuperes a visão e te enchas do Espírito Santo. Imediatamente caíram de seus olhos umas como escamas. Recuperou a visão, levantou-se, batizou-se, comeu e recuperou as forças. E ficou alguns dias com os discípulos de Damasco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Erickson e Beth, né? Sempre que eu ouço essa passagem da Bíblia, né, eu lembro bastante do meu cursilho, do cursilho que eu fiz. E desde quando Paulo vivia a sua religiosidade, né, passando pelos dias que ele ficou cego, em reflexão, até assumir a responsabilidade como cristão. Vocês também enxergam essa relação do caminho de Paulo, da caminhada de Paulo com o cursilho? Boa noite. Boa noite. Ô, João, é até interessante a gente poder falar sobre Paulo, né? Que é o nosso patrono, né? Do cursilho. Não tem como a gente não comparar. Não tem como a gente não viver isso. Né? O final de semana do cursilho é um final de semana mágico. Né? Que compara com Paulo com a escuridão que ele vivia. A cegueira que ele tinha. Né? Ainda não, mas ele não sabia né, o que ele vivia naquele momento. Ele deixa o momento de ser perseguidor dos cristãos para depois ser perseguido. E quando ele tem essa visão, esse chamado de Cristo, de Jesus, né, na visão que ele teve, fala que ele caiu, né, não fala que é do cavalo, mas que ele caiu, porque ele veio por terra, como se tivesse essa escuridão, uma claridade muito grande. E isso causa uma cegueira. Né? Tudo que ele vivia até aquele momento, ele acaba se perdendo. Ele começa a questionar. E a gente dentro do cursilho é a mesma coisa. A gente chega sem saber nada. Primeiro a gente acha que sabe. Né? Quando chega na sexta-feira e começa um encontro consigo mesmo, parece que o mundo vai acabar, né? Parece que você está falando assim, nossa, esse carapuço está servindo tudo para mim. E a gente dá aquele baque, né? Fala assim, meu Deus do céu, onde que eu estava? O que eu estava fazendo? Chega no sábado, o encontro com Cristo, aí vem desabando tudo, né? Oi? Erickson, só te lembrar que você está falando para a rede social, tá? Rede aberta. Desculpa. Mas só para falar então de Paulo, não só o cursilho em si, que tem essa visão, que encontra com Cristo, que é o encontro com Cristo que a gente tem, né? E vem também o depois do cursilho, né? Que é o momento que Paulo sente aquele chamado, essa cegueira que ele tem, ele vai em busca da cura, né? Quando manda buscar o Ananias, e a gente busca esse encontro com a gente também, a gente busca esse algo a mais dentro do cursilho, né? E quando a gente conhece realmente a palavra, e Paulo aconteceu com também, ele começa a correr mais atrás. Ele teve um encontro com Tiago, ele teve um encontro com Pedro, e vai buscar cada vez mais o conhecimento. E o que a gente pode buscar dentro do cursilho também. Então não tem como comparar, não deixar de comparar Paulo dentro do cursilho e a nossa vida dentro do cursilho também. Desculpe. É isso aí. É difícil não relacionar mesmo, né? Até muitas pessoas, né, que têm uma religiosidade já muito apurada, né? Que às vezes acham que já sabem de todo o caminho, né? Tudo que vão passar pela vida, né? E às vezes, de repente, entra no cursilho ou em qualquer algum outro encontro querigmático, né? Que o cursilho é querigmático, né? Em qualquer desses momentos, e aí essa pessoa, realmente, como Paulo fez, né, ele cai em si, né? E aí ele cai por terra tudo aquilo ali, que aí ele passa a ter um encontro pessoal com Cristo. No seu caso, Beth, sim? O encontro em si, o fim de semana em si, passa a ser esse tempo que Paulo passou na escuridão.
Então, é um momento de introspecção que a gente passa, né? Então, é o tempo que Paulo ficou de introspecção, que seria a cegueira dele, né? Que ele passa para refletir e mudar a vida dele, que seria a mudança de vida de Paulo. Então, o encontro, né? O fim de semana. Então, é essa mudança de vida, é essa introspecção da gente para que crie essa mudança de vida, para que a gente saia de lá também mudado. O paralelo é bem esse. Interessante. E essa mudança com vocês em si, como que aconteceu essa mudança? Como é que vinha essa caminhada de vocês com a religiosidade um pouco afastados? Vocês já eram engajados, alguma coisa desse tipo? E como que se deu esse encontro lá, a partir do momento do Cursilho, o ser cristão? O que o Cursilho mostrou para vocês do que é o ser cristão? Bom, eu era de uma família católica, né? Sou de uma família muito católica. Fui catequista por muitos anos. E aí, quando vem faculdade e tudo mais, e aí afastou, né? Acho que todo mundo, quando entra na faculdade, começa a trabalhar, aí acontece. Ficou mudo? Não, tá não. Ficou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não estou te escutando. Mas aqui a gente não apertou nada, não. Tá me ouvindo agora? Acho que estou te ouvindo agora. Deu? Tá? Então, quando veio a faculdade e tudo, eu acabei, não tinha mais tempo, comecei a trabalhar muito nova, fazendo faculdade, e aí não tinha mais tempo para ser catequista, não tinha mais tempo para a igreja, né? Então parei com tudo, né? E aí depois logo que eu formei faculdade, casei com o Erickson, e aí nós mudamos de São João. E aí que não tive tempo mesmo, e aí a gente achava que não tinha mais tempo para a igreja, não tinha tempo para Cristo. Mais ou menos comigo aconteceu a mesma coisa, João. A gente tinha uma formação já católica também, mas como a Beth falou, chega um ponto que a gente deixa um pouco de lado, embora a gente nunca tivesse deixado de assistir às missas, né? Mas a gente não tinha o sentido real da missa, né? Onde a gente busca alimentar a palavra, alimentar o espírito, né? A gente saía, buscava esse alimento, mas a gente não tinha como levar isso para frente. E a gente sentia essa falta. A gente sempre sentiu. A gente via as pessoas, às vezes, precisando de ajuda, e a gente não tinha um direcionamento, né? A gente não tinha onde querer buscar isso. E o Cursilho veio em busca desse carisma, né? Quando a gente fez o Cursilho, foi uma coisa, amor à primeira vista, né? O carisma nosso bateu exatamente o que a gente precisava buscar. A gente fala que foi um anjo, né? A gente estava num momento assim que a gente queria muito, a gente sabia, a gente buscava algo, a gente sabia que faltava, a gente precisava voltar para a igreja, a gente buscava um caminho e não sabia como. E aí o Sozélio Eltério foi me oferecer biscoito para vender, e nesse biscoito, oferecendo biscoito, na escola, ele me pediu para fazer alavanca para o Cursilho. E aí eu perguntei se não tinha como eu fazer. E aí ele me arrumou uma ficha, ele me pediu para fazer para o Cursilho Jovem no início do ano, e eu falei que eu queria fazer, e eu achei que ele falou comigo que arrumava. Eu achei que ele ia esquecer de mim, e nada, ele lembrou. Em agosto ele levou a ficha para eu fazer em setembro, e no dia do meu cursilho, né, eles avisaram que o Erickson ia fazer, e em outubro o Erickson fez. João, foi interessante porque a gente fala que a Beth tinha antes e depois do cursilho, né? Quando ela saiu do cursilho, foi uma mudança, assim, tremenda, né? Que a gente falou assim, puxa vida, como é que a Beth mudou desse jeito?
né? Então, mesmo antes de eu fazer o cursílio, que seria um mês depois, eu já comecei a frequentar as escolas, né? E comecei a sentir esse ardor todo, né? Foi muito bacana. É interessante, né, esse depoimento que vocês estão dando aí de que a gente já vinha numa caminhada, né? Assim como, vou voltar aí na leitura que a gente acabou de fazer, né? Paulo era um religioso, né? Um religioso fervoroso. Sim, E aí, na sim. leitura mesmo fala, né? Ele ficou cego. E depois que ele tem um encontro com Cristo, aí os seus olhos se abrem, né? Que eu acho que é exatamente o que acontece com a gente. A gente vem numa caminhada um pouco míope, né? Uma caminhada meio que de cegueira, né? A gente quer fazer, às vezes até procura atuar, mas de uma forma bastante atabalhoada, bastante sem orientação, né? E acaba que o possível ele dá essa orientação para a gente. É muito interessante, né? Muito. Eu costumo falar Como é que que o é? cursilho, assim, a metodologia do cursilho é a coisa perfeita, né, João? É muito perfeito, né? Não tem como a gente... Só quem faz mesmo, né? Não tem jeito. Verdade. Como nós temos aqui a camisa do Cursilho, né? Só experimentando, né? Para saber. Sim. Aí eu sei, vocês disseram aí, né? A Beth, na hora de se apresentar, falou que vocês atuaram bastante tempo no movimento, né? O que representava para vocês essa atuação, né? Essa participação de vocês em cada atividade que vocês faziam do cursinho, né? Qual o grau de satisfação que vocês tinham por estar fazendo aquele serviço? Era o sentido da nossa vida mesmo. A gente dava, era o compromisso que a gente tinha mesmo, né? A gente abria mão, assim, de família, de compromissos, de festas, de viagens, de aniversários, de tudo mesmo, né? Era entrega total mesmo. Foram 12 12 anos. anos de entrega total ao movimento mesmo, né? A gente foi assim, dedicação quase que exclusiva ao movimento, né? De vestir camisa mesmo, de não faltar a nenhuma escola, né? De estar ali todas as terças, de participar de encontros fora de São João, né? De trabalhar em cursilho fora, de participar de tudo mesmo, de estudar muito, de querer saber de tudo, de ir a fundo para entender, para poder saber, para poder participar, né? A gente, assim, de ser vida mesmo, né? A Beth falou tudo. A gente vivia realmente 100% possível. 100% possível. Viver o carisma mesmo, né? De ser o cristão comprometido em todos os aspectos. Tanto que a gente, por alguns motivos, a gente precisou afastar, né? E aí, quando a gente precisou afastar do movimento, a gente se viu meio perdido, porque a gente falou assim, e agora, como que a gente vai fazer, né? E aí, a gente já estava tendo, assim, alguns convites na paróquia, e aí a pastoral familiar nos resgatou. E aí a gente viu o cristão comprometido dentro da pastoral familiar na nossa paróquia, né? E aí o padre Bittar fala assim comigo todas as vezes que a gente vai montar um encontro, que a gente vai fazer alguma reunião, ele fala assim comigo, é impressionante a sua raiz cursilista. Todo encontro que você monta, toda vez que você vai fazer alguma coisa, a sua estrutura cursilista está ali, não tem jeito. Porque uma vez cursilista para sempre, né? Você não deixa, não é porque você não está lá, você não está na escola, você não está participando do encontro, que você deixa de ser cursilista, né? Cursilista é cursilista mesmo. Então ele fala assim, todas as vezes que a gente vai montar alguma coisa, ele ri, ele fala assim, isso aqui, né? Eu já entendi de onde vem, e ri, porque a gente acaba levando com a gente mesmo, não tem como. E a gente acha interessante porque
Até então, só no cursilho, a gente via muito o cursilho em si, o movimento cursilho. Mas a gente vivia muito pouco na paróquia, né? A gente não ajudava muito na paróquia. E a gente percebeu que a gente tem lugar para trabalhar na paróquia, que eles precisam da gente, a gente precisa deles também, né? Então a gente entende hoje que a gente tem o cursilho como movimento mãe, né? Aquele que buscou a gente, que resgatou a gente na igreja, né? E tem a paróquia onde a gente tem que trabalhar, né? O terceiro dia, né? Então, assim, o ideal, a gente está dentro do cursilho e também dentro das pastorais. Esse é uma visão, assim, que hoje eu tenho e não tinha. A gente não tinha essa visão e hoje a gente vê que é necessário isso. A gente está dos dois lados. É interessante, essa observação sua é bastante interessante, que a gente vê, o que a gente vê de cursilistas, né, participando o que a gente vê de cursilista participando de outros movimentos, né, não chega a ser assim, na verdade, é uma satisfação que a gente tem, né, quando a gente realiza o cursilho, quando a gente vê uma pessoa que nunca foi enganjada nos movimentos, desculpa, uma pessoa que nunca foi engajada no movimento de igreja, né, no movimento, numa pastoral, ou em qualquer outro movimento da igreja, quando a gente vê essa pessoa sair do cursilho e atuar como um cristão comprometido, né, não só dentro da paróquia também, né, mas também evangelizando os ambientes onde ele participa. Então, isso é gratificante, né, isso para nós, que somos cursilistas, é uma vitória, é uma verdadeira vitória. Agora, a gente precisa não deixar bem claro, né, para esse cursilista, né, quando ele se afasta do movimento de cursilho, o risco dele estar se perdendo nessa caminhada é muito grande. Porque ali, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né, essa escola, ela é um norte para a gente. É na escola que ela vai manter a gente firme, que a gente, na hora que pensar em fazer uma coisa, a gente vai ter a orientação e fazer ela correta, e fazer da forma correta, né? É muito interessante. Você concorda comigo, Erickson? Sim. Tem como concordar, não? Realmente é um caminho que a gente tem que fazer, realmente. Né? A gente tem que seguir por esse lado. A gente, quando saiu do cursilho, João, a gente tinha uma chama muito, muito grande. Sabe? A gente não conseguia ficar, como o Wesley fala, né, falou muitas vezes já com a gente, ser morno, né? Você é quente ou você é frio? E eu e a Beth sempre foi muito quente, né? Então, quando a gente teve esse afastamento, a gente sentiu isso. Né? E quando a gente foi no pastoral, foi interessante. O Espírito Santo guia a gente mesmo. Ele falou, eu preciso que vocês conheçam esse lado também. Né? E eu preciso de vocês de outra maneira. Né? Que até então a gente pensava que não poderia ser. Que a gente achava que, né, você tem um lado só, que é um lado correto, um lado só esse, não é, na verdade não é. Né? Mas a gente entende que uma coisa complementa a outra. Eu acho que se a gente conseguir ver os dois lados, eu acho que a gente estaria sendo um cristão mais comprometido um pouco ainda. Nada na vida é por acaso. Tudo é providência divina, né? Nada acontece por acaso, não. As coisas precisam acontecer para que a gente entenda as coisas, né? Hoje a gente vê o outro lado e a gente vê, né? A escola vivencial ela é muito importante para que a gente aprenda, para que a gente entenda, para que a gente troque experiência, né? Para agir, a gente tem que entender, a gente tem que aprender, né? Então, assim, não dá para simplesmente sair fazendo as coisas sem aprender, né? Então, assim, todo movimento tem que ter o seu momento de aprender, de estudar, né? E a escola vivencial é essencial para o movimento. Se não tiver escola vivencial, não tem movimento, porque é lá que você vai aprender, que você vai interagir. Então, a escola vivencial, ela é a base do movimento. Sem ela, não existe movimento. E o que a gente tem visto fora, João, assim, a gente não consegue ver um outro ambiente que
que a gente tem um aprendizado tão grande sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre Maria, né? A gente não tem em outro lugar. A gente entende que a escola vivencial, do jeito que vocês conduzem a escola vivencial, é um aprendizado muito, muito grande. A gente tem que usufruir disso. Muito bacana. É interessante, né, porque o movimento de Cursilho, como o carisma, né, do movimento de Cursilho é a evangelização de ambientes, né, e então ele deixa claro, né, só pelo nome, ele já deixa claro que não tem fronteira, não tem barreira para o movimento de Cursilho. Então, aquela pessoa que já esteve numa vida errada, já esteve em ambientes ruins, talvez é aquela pessoa que Jesus quer retrazer para o movimento de Cursilho, para colocar ali naquele lugar onde outras pessoas, um padre ou um diácono, não têm acesso. É essa pessoa que precisa converter, ser convertida, e mostrar o exemplo para aquelas pessoas que vivem no ambiente com ele. Né? Uhum, então, assim, exatamente. Esse resumo que você falou aí, né, que na hora que você vai para o ambiente da pastoral familiar, né, então você consegue, lá na pastoral familiar, pegar todos os elementos do Cursilho que vocês aprenderam durante todos esses anos e aplicar na prática na pastoral familiar. É muito então, bacana. Assim, é muito bacana isso, é muito bacana. Então, assim, é super interessante, é bem dinâmico, né? E, na verdade, é uma saudade que a gente sente de vocês, né? De estarem hoje afastados. O Érico é meu padrinho, né? Do movimento de Cursilho. Então, o cara me chama para participar do movimento de Cursilho e depois ele me deixa. Como diz o nosso amigo Paulo, né? Eu vi uma chamada do Paulo aqui agora, apareceu para mim, que estava escutando, né? Ele fala assim, agora, eu acho que eu não vou nem falar o que ele fala, não, que vocês já sabem. Eu vou deixar para as pessoas que querem fazer o Cursilho escutarem dele lá na frente. Senão vai perder. Não perde a graça. Agora, quem quiser saber qual é o recado do Paulo, se quiser botar uma mensagem aí, pode colocar. Mas é isso aí que é interessante. Ô Erickson e Beth, eu queria de vocês uma palavra assim, espontânea a respeito do movimento, a respeito de vocês. Vocês ficam livres aí para fazer uma chamada individual, cada um de vocês fazer uma chamada e falar o que representou o movimento de Cursilho para vocês e o que ainda representa até hoje, apesar da gente já ter comentado bastante coisas em cima disso aí. Eu aconselho a todo mundo fazer Cursilho, né? Todo mundo que conversa comigo, eu aconselho, toda vez que eu sei que tem Cursilho, eu falo para todo mundo fazer, indico todo mundo fazer Cursilho. Eu acho que todas as pessoas deviam fazer o Cursilho, né? É um momento único na vida de todo mundo, né? Assim, como o Erickson disse, existe uma Beth antes e uma Beth depois do Cursilho. Para mim, foi uma mudança de vida muito grande, de forma de pensar, de encarar, de agir. Um aprendizado muito grande, uma forma de vivenciar, de encontrar Cristo de forma diferente. Cada um, é lógico que o encontro de cada um é diferente, né? Mas para mim significou muito. Então, assim, eu aconselho todo mundo a fazer. A Beth falou praticamente que a gente pensa muito, muito parecido, né? Eu e a Beth. Realmente é um encontro com Cristo, né? E você dá a resposta sim. É nesse sentido, não tem como a gente explicar muito. É uma coisa que você sente, é um chamado, é uma vocação, né? Sinto muita falta do Cursilho hoje. A gente não tem tanto tempo hoje para estar, né, tentando voltar devagarzinho, mas não tem tanto tempo para estar junto, né, do jeito que a gente queria que tivesse.
né? A gente vai tentar voltar com mais tranquilidade. Mas faz muita falta, realmente. E, como a Beth falou, a gente aconselha todo mundo a fazer, né? É aquela história, quando você recebe uma coisa muito boa, um prêmio, né? Uma alegria que você tem, você quer dividir com as pessoas que você ama. Não é isso? Você ganha um campeonato de futebol lá, você doidinho, ganha medalha, não sei o que, coisa e tal. Eu É mais mostrar a ou menos medalha para isso, todo mundo. né? As pessoas assim, não estão nem aí para isso, mas quando as pessoas, você ama a pessoa, você quer que a pessoa partilhe aquilo com você, né? E aconteceu, assim, uma satisfação muito grande que eu tenho, João, de ter você aqui hoje dentro do cursilho, de ter o Nilton dentro do cursilho, né? São pessoas né? O Nilton demorei 3 anos para trazer para o cursilho. Você foi um pouquinho mais fácil. Mas, assim, é gratificante. Porque quando a gente ama a pessoa, a gente gosta da pessoa, a gente quer mostrar tudo de bom. E a gente fica triste, às vezes, não trazer todo mundo que a gente quer trazer. A gente, né, às vezes a gente não consegue. Mas porque o chamado não é nosso, o chamado é de Cristo. Né? A gente sabe disso. A gente só é instrumento do chamado. Mas quem chama realmente é Cristo. Né? E Cristo é tão interessante que ele te dá o livre-arbítrio, de se falar sim ou não. Né? Eu estava vendo, tem até aquele Maria Madalena, né? É interessante, Jesus ele faz os milagres, ele cura o corpo, mas ele não envolve na mudança espiritual da pessoa. Por quê? Porque dá a vida da pessoa, querer ou não. E é isso que acontece, né? E o cursilho, a gente aprende isso dentro do cursilho, que a gente tem que mostrar, a gente tem que mostrar nossa paixão, a gente tem que mostrar que aquilo que é bom, aquilo que a gente, né, acredita, esse ardor todo, mas a gente não pode obrigar a pessoa a fazer, né? E esses às vezes frustra a gente um pouco. Às vezes a gente, dentro do movimento, tinha alguma coisa que acontecia que a gente não acontecia de acordo com o que a gente pensava. Às vezes a gente pensa de uma maneira, pessoas pensam de outra, né? E às vezes a gente não entende isso. A gente quer que seja de uma maneira, e não é todo mundo que é assim, né? Cada um tem seu Mas tempo, né? cada um tem seu tempo, e a gente é falho nesse ponto. Às vezes a gente não entende dessa maneira, né? Mas é um conselho que eu dou para todo mundo que não fez cursilho. Se eu pudesse falar assim, faz, sem dúvida nenhuma, faz cursilho. Não tem jeito, né? Bom demais. É isso aí. Eu vou aproveitar, então, mais um pouquinho de vocês aí, e quero dizer que a gente nessa caminhada agora de 2021, né, está com muitos desafios. Então, a gente precisa se reinventar, a gente precisa se reinventar como movimento, precisa se reinventar como na parte de comunicação, precisa se reinventar no que diz respeito a igreja em saída, né? Como que a gente vai atingir esse público se a gente precisa estar afastado fisicamente dessas pessoas? Então, assim, para vocês que já estão afastados pelas razões que vocês tiveram do movimento, hoje, com as redes sociais, talvez a gente consiga um pouquinho mais de aproximação. Então, fica aqui o convite para que vocês estejam participando das escolas vivenciais que vão acontecer pelo Facebook, que as postagens que a gente vai colocar, que a gente possa estar sendo compartilhada por vocês e por todos aqueles cursilistas que estão afastados, né? E que a gente consiga se reinventar. A gente tem um grande desafio, né? Que é a criação dos núcleos, que é um direcionamento que a gente está tendo com relação ao movimento de cursilho, dos núcleos geográficos. À medida que as escolas que as cidades vão crescendo, cada vez fica mais difícil o deslocamento de pessoas para estar participando de uma escola vivencial, por exemplo. Então, os núcleos, eles podem estar aproximando essas pessoas. Então, assim, eu deixo no ar aqui um convite para uma criação de núcleo com vocês, se vocês tiverem à disposição, se tiverem o tempo, já que se tornou difícil vocês estarem participando lá das escolas vivenciais, né? Então, que num futuro próximo aí a gente possa conseguir criar os núcleos
na região de vocês, com as pessoas mais próximas. E aí, à medida que a gente for tirando as pessoas do cursilho, no pós-cursilho, né, à medida que as pessoas saírem do cursilho, elas conseguirem já ser encaminhadas para núcleos atuantes na sociedade. Eles já vão encontrar, de repente, até um espaço na pastoral familiar, ou um espaço na pastoral do batismo, que todos vocês que vão estar participando do núcleo vão ter a consciência de que precisa. E assim, pelo menos penso eu, né, a pessoa consegue estar atuando nas paróquias e também se mantendo no movimento de cursilho, sem se afastar. Então, fica aqui o convite para vocês dois, viu? E aí, o convite não é meu. Eu vou fazer a chantagem aqui agora. O convite não é meu, o convite é de Cristo. Tá certo. Sacana. Aí, Tá pode certo. você montar um número, você fala que eu sou o padrinho. Tá, pode deixar. Então, pessoal, eu quero agradecer a presença aqui do Erickson, da Beth. Eu acho que a escola foi muito bacana, muito válida. E queria, de coração, viu, agradecer vocês por terem nos brindado com esses depoimentos, com essa conversa bastante agradável, esse conhecimento de Paulo que vocês têm. A gente que agradece, né, o convite, né? O João sabe, né, que eu relutei um pouquinho, mas a gente não diz não para Cristo, né? E agradeço o convite, né? Assim, rapidamente eu vi algumas mensagens aqui, né? Agradeço o carinho do pessoal, né, com a gente, né? Também temos saudades de todos, né? E um abraço para todo mundo. Também. Então, eu agradeço ao Movimento de Cursilho, fica à disposição para o que vocês precisarem na pastoral familiar, tá? Vocês sabem do engajamento que tem as pessoas do Movimento de Cursilho e da competência para organizar tudo isso, né? Então, a gente fica à disposição e, mais uma vez, abro o convite, o Cursilho está de braços abertos esperando vocês voltarem. Beleza? Tá, joia. E o mesmo a gente fala da pastoral, né? Sim. Tá, joia. Falou. Muito obrigado pela participação de vocês.